Bom dia, boa noite, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não estiver, vai ficar, para a glória de Deus. Muitas especulações foram feitas no decorrer da história a respeito da identidade das duas testemunhas. A hipótese mais aceita pelos exegetas bíblicos, teólogos, comentaristas e estudantes da Bíblia versa que as duas testemunhas provavelmente serão Moisés e Elias. Essas duas testemunhas encontram-se no meio da 70ª semana das visões astrológicas de Daniel. Mesmo que este seja um período de falsa paz, em que haverá demonstrações de poder e muitos sinais, elas se levantarão contra o anticristo para fazer oposição ao seu governo autográfico e diabólico, e tentarão libertar o mundo da cegueira espiritual, pois as pessoas nesse período o aclamarão como líder mundial e adoração profanamente como se fosse ele um deus. A coligação infernal formará um único bloco maligno que buscará a vitória pública, esmagadora e contundente do diabo. E por essa razão se posicionará contra as duas testemunhas. No discurso de 3 anos e meio, depontará um fato que comprovará a origem divina das duas testemunhas, simbolizando no Apocalipse como castiçais e oliveiras que estão diante de Deus da terra. Como castiçais, elas refletirão a luz divina e iluminarão o mundo, envoltos em trevas, como oliveiras, árvore que produz azeitona e de cujo fruto se extrai o azeite, representarão a unção do Espírito Santo, ungidas, separadas e enviadas pelo Senhor Todo-Poderoso. As duas testemunhas serão instrumentos vivos da glória de Deus. O propósito divino para as duas testemunhas é o de que sirva como voz profética no tempo do fim. Elas alertarão as pessoas a buscarem o Senhor enquanto houver oportunidade. Anunciarão as punições e as bênçãos prometidas. Quando o reino forem do Cristo de Deus, profetizarão sobre a restauração espiritual, política, social e territorial de Israel, do renascente que fugirá para o deserto, e vaticinarão a derrota do anticristo e do seu exército. As duas testemunhas exercerão seu ministério profético durante o tempo predeterminado pelo Senhor. O pano de saco de tecido grosseiro fabricado com pelo de bode era utilizado por aqueles que pranteavam esse tipo de vestimenta, trazido humildade e modéstia, mas ao mesmo tempo indica tristeza, insatisfação e desconforto. Trajadas com tais vestes, as duas testemunhas simbolicamente manifestarão seu degrado e discordância em relação à situação causada pela agente do mal. Para desenvolverem a sua missão, as duas testemunhas escatológicas receberão de Deus poder para enfrentar o governo do anticristo, que opera por Satanás. Vejamos como Deus a capacitará para enfrentar as forças das trevas. Deus declara que as duas testemunhas são dele e que dotará de poder, a fim de que possa comprovar suas profecias e executar, em última instância, seu plano eterno. Durante 3 anos e meio, as duas personagens escatológicas serão imbatíveis, poderosas e invencíveis. Como profetas, vaticinarão juízo divino sobre os seus inimigos.
e sobre a natureza. Os seus vaticínios se cumprirão imediatamente. Obra maravilhosa, fruto do incomparável poder do Senhor. Aparece em todo o texto bíblico. Lembramos nós de alguma delas. Libertação de cativeiros e prisões. A aniquilação dos inimigos de Deus e de todos os que levantam contra a sua obra. Provisão de alimentos. Proteção de todo mal, doença, desastre, ataque e tragédia. Assim como aconteceu no passado, nos tempos dos fins, as duas testemunhas investidas, revestidas e possuídas pelo poder de Deus cumprirão integralmente a missão divina. O ministério das duas testemunhas subdivide-se em 4 etapas: perseguição, morte, ressurreição e arrebatamento. Suas obras repercutirão no céu, no inferno, na terra, especialmente em Israel e as nações vizinhas, e nas regiões celestiais. As duas testemunhas escatológicas não escaparão à perseguição feroz e cruel que levantará por todos os lados, visando a sua destruição. Certamente, nesse tempo, os algozes desses servos de Deus utilizarão os recursos midiáticos e tecnológicos disponíveis para este fim. Ao fim de 3 anos e meio, o ministério público das duas testemunhas terá fim. Nesse momento, o anticristo fará guerra aos santos e os vencerá. Os habitantes da terra celebrarão a morte dos mensageiros de Deus e trocarão presentes. Tudo isso acontecerá na cidade de Jerusalém, que é chamada espiritualmente de Sodoma, Egito, devido à sua apostasia e pecado. Em sinal de infâmia e desonra, homens de vários povos e tribos e línguas e nações impedirão que as duas testemunhas sejam sepultadas. Todavia, após 3 dias e meio, os corpos jacentes na praça ouvirão a voz de Deus e ressuscitarão. O impacto desse acontecimento confundirá o mundo. O texto bíblico diz ainda que, naquela ocasião, as pessoas testemunharão o terremoto que abalará a cidade e tragará 7.000 homens. Acrescenta que os sobreviventes, muito atemorizados, darão glórias a Deus do céu. Deus chamará as duas testemunhas ao céu, e elas subirão em uma nuvem, sob os olhares estupefatos dos seus perseguidores. Este evento corrobora o arrebatamento dos mortos salvos que ressuscitarão e foram arrebatados ao céu, juntamente com os salvos vivos transformados, para encontrar-se com o Senhor Jesus. Deus sempre apresenta ao mundo um testemunho para que ninguém fique inexcusável diante dele, inclusive os homens cegos pelos anticristos. Durante a grande tribulação, 2 profetas do Senhor se levantarão entre os homens, dando mostra de seu imenso poder para julgar o mundo, destruir Satanás e desmascarar o erro. Eles levantarão o reino do anticristo e o desassossego e a perturbação. Glória a Deus, aleluia, Deus poderoso, grande Deus. Essa palavra ela se encontra em Isaías capítulo 43, versículo 10, que diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibas e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Glória a Deus, aleluia, Deus poderoso. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, eu oro, Senhor Deus, por essas pessoas, Senhor Deus, meu Pai, que estão confusas, Senhor, que não acreditam, Senhor, da palavra de Deus, Senhor, meu Pai, que está buscando outras fontes, Senhor, erradas, Senhor, sem saber que o único caminho é a verdade, a vida, é o Senhor Jesus.
Pai amado, toque na mente deles, no coração deles, Senhor Deus, meu Pai, para que eles venham sair desse mundo, meu Pai, se do mundo corrupto, Senhor, e venha para a tua casa, meu Pai, de acolhimento, que é a tua igreja, o teu templo, Senhor, onde nós ali se reúne, meu Pai, para falar de ti, Senhor Deus, e para agradecer, meu Pai, por o que o Senhor faz em nossas vidas. Pai amado, Pai misericordioso, vai tomando essas pessoas nas tuas mãos, Senhor Deus, meu Pai, vai jogando tudo por terra, tudo que oprime, Senhor Deus, tudo, meu Pai, que faz elas ficar desse jeito, meu Pai, que elas venham, meu Pai, querer uma mudança de vida, porque, meu Pai, o inimigo, ele conhece o ponto fraco de cada um, Senhor. Se a pessoa é nervosa, ele faz a pessoa ficar mais nervosa ainda. Se a pessoa, Senhor Deus, o Pai amado, é mentirosa, ele faz ela ficar mais mentirosa ainda. Se a pessoa é mulherenga, ele faz ficar mais mulherengo ainda. Meu Pai, ele vai colocando ideia nas cabeças das pessoas, mesmo aquelas que não são, Senhor, para que elas venham a ser, meu Pai, para que ele possa, Senhor Deus, derrotar, Senhor Deus, meu Pai, agora que está vendo que está chegando o fim dele, que ele vai se acabar, ele está querendo, meu Pai, levar um monte de pessoas para o lado dele, Senhor. Pai amado, ajuda essas pessoas, meu Pai, que são escolhidas do Senhor, meu Pai. Oh, Pai, que não venha, Senhor Deus, nenhuma a cair, mas com certeza não cairão, Senhor Deus, porque são as escolhidas, Senhor. Oh, Pai, só vão, meu Pai, cair aquelas que não querem saber de Ti, aquelas que desprezam a Tua palavra, aquelas, meu Pai, que não têm, meu Pai, vontade de conhecer, de estar na Tua casa. Deus, Pai Todo-Poderoso, mas que essas pessoas também venham se arrepender, Senhor Deus, e venham estar na Tua casa, porque a Tua palavra diz que o Senhor não quer que nenhum se perca. Pai, abençoa esse mundo, abençoa, meu Pai, esse quatro cantos do mundo, abençoa, Senhor Deus, todo ser que respira, que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Fique todos na paz, Senhor Jesus.